Você se sente esgotado pelas redes sociais, preso num ciclo de comparação e ansiedade? Então vamos sem enrolação. Eu desinstalei as minhas redes sociais recentemente e já vi muita diferença na minha vida. Eu tinha o objetivo de monetizar, tive algumas frustrações e também via muita comparação, a vida perfeita dos outros, a busca por validação estavam me adoecendo. E aqui eu vou te contar coisas que funcionaram e não funcionaram pra mim, tá? Não significa que você também precisa aplicar na sua vida, mas fica até o final para você descobrir o que eu também aprendi. Isso também me deu mais tempo, mais saúde, até mais dinheiro. O que ninguém conta pra gente, né, sobre as redes sociais? Ela tem um custo oculto. Por quê? As redes sociais, elas não são gratuitas. Elas, não é que a gente paga com dinheiro, mas a gente paga com tempo, que é muito importante e ele não volta. Diferente do dinheiro. O dinheiro pode até voltar, mas o tempo, ele é irrecuperável. Além disso, elas cobram a nossa saúde mental e até a capacidade de foco. O marketing era uma obrigação e a pressão para você poder ser conhecido, principalmente na minha profissão, porque eu sou advogada, e tinha que ficar sempre postando. Eu tava até conversando isso com a Yasmin, do canal Yasmin Carvalho. E a gente tava conversando muito sobre isso, sobre a pressão que o marketing faz, principalmente em quem tem uma profissão que tá hoje em dia dependendo cada vez mais dessas redes sociais para poder se promover. E eu já tava de saco cheio disso, porque tinha sempre a obrigação de ficar postando, sempre se fazendo presente, porque quem não é visto não é lembrado, mas aí quando você não quer postar, os clientes podem parar de voltar, porque tem todo o tempo alguém postando no seu lugar. Conversando isso com ela e isso me trouxe à luz muitas questões. Eu via todo mundo viajando, fazendo gastos que não condiziam com a minha realidade, sabe? Eu tava cansada de ver todo mundo vivendo a vida dos sonhos e enquanto eu me sentia parada. Ah, mas Vanessa, você tem que parar de pensar assim em tudo, porque isso também tá sendo tratado na terapia. Mas é mais por conta de que o que a gente faz conosco vem das redes sociais alheias. Não é que as pessoas estão erradas em viver dessa forma ou postando, até porque ninguém posta o que tá vivendo de ruim dentro de casa. As pessoas só postam o que está de bom na vida delas. Isso também trouxe pra mim uma certa liberdade financeira e ajuda com o minimalismo, porque aí o meu desejo de consumo, ele diminuiu. Eu deixei de sentir que precisava de mais. Você também não vê todo o tempo alguém comprando ou ostentando. O desejo de consumir, ele diminui consideravelmente. Muitas vezes a gente olha assim os stories, as postagens das pessoas indo para o Egito, que agora parece que tá na moda, todo mundo indo pro Egito, indo para Paris, indo para os Estados Unidos e a gente não saiu nem do nosso estado, sabe? Isso deixa a gente um pouco frustrado às vezes, porque parece que nós estamos errados na nossa vida. A gente não se compara, por exemplo, com pessoas que estão abaixo de nós. A gente só se compara com pessoas que estão acima. E às vezes de uma forma muito discrepante da nossa realidade. Então a gente é muito injusto conosco às vezes. Isso também se traduz em menos gastos impulsivos, porque eu percebi que muitos desejos que eram despertados em mim eram na verdade induzidos pelas redes sociais. Eu lembro como se fosse ontem. Eu vi no story e nos vídeos de uma influenciadora que eu amo muito acompanhar, que ela tava postando sobre uma creatina de uma marca super conhecida e tudo, que virou um boom depois, suplementos, coisas de marca, sabe? Sendo que eu nem podia, eu senti muita vontade de comprar, mas eu não podia, porque esse produto específico tinha muita cafeína e atacaria a minha gastrite. Então vocês entendem como isso gerou uma certa pressão nas pessoas, sem a gente perceber? E eu ia comprar, tipo, eu cheguei pro meu esposo e falei, não, eu vou comprar e já tá decidido. Eu nem academia tô fazendo desde fevereiro, assim, pretendo voltar, claro. Mas eu tive que parar depois que eu me mudei. Depois que eu percebi que as redes estavam me fazendo mal, depois que eu desinstalei, né, no caso, eu senti um foco maior na vida real, porque eu comecei a valorizar mais o que eu já tinha, que eu tava fechando os olhos pra isso, eu tava sempre ingrata e depois eu percebi, caramba, eu tenho que ser grata por isso, porque tem pessoas que não têm nem o mínimo do que eu tenho. Tempo ganhado também, a questão da produtividade, porque de repente eu tinha horas a mais no meu dia. E o que você, por exemplo, faz com esse tempo que você fica nas redes sociais? Tinha dias que eu vi o relatório ali da rede, que eu fui olhar e eu tava há mais de 2 horas naquela rede, sabe? E isso me assustou muito, por exemplo. Eu comecei a ler mais, aprender coisas novas, fazer exercício, comecei a pedalar novamente, comecei a caminhar de novo, indo pra praia. Eu tava perdendo a vontade de fazer tudo, só queria ficar no telefone. Eu e meu esposo, por exemplo, ficávamos mais no Instagram, no TikTok, rolando tela, do que de fato conversando na hora das refeições.
Então, isso mudou muito também pra nós agora que eu tô sem as redes sociais. Porque aí eu desligo o meu YouTube, no caso, que eu fico mais aqui porque eu aprendo bastante no YouTube. Meu esposo também parou de ficar um pouco nas redes desde que ele percebeu que eu estava com tempo pra conversar e queria conversar. E aí se tornou algo genuíno entre nós dois, foi muito bacana. Tô vendo aqui uma colinha que eu não posso esquecer. Além disso, eu percebi que a minha vida teve menos ruído, porque o meu cérebro ficou muito mais limpo. O peso ali, a ansiedade foi muito menor, porque aí eu não tinha mais aquele boom de informações na minha mente o tempo inteiro, desde que eu acordava até a hora de dormir. O meu sono melhorou consideravelmente. E desde que a minha ansiedade diminuiu, eu pude ter uma rotina de sono muito mais leve. Eu não conseguia dormir uma noite inteira, por exemplo. Se eu deitasse às 9 da noite, eu acordava às 3 da manhã. Hoje em dia não é mais assim. Eu consigo deitar, por exemplo, às 9, às 10 e acordar às 6, às 7, às vezes sem despertador. Só esses 2 últimos dias que eu tive uma dificuldade, mas no geral está sendo muito melhor. Eu consegui botar meu sono de volta aos trilhos. A minha saúde, o bem-estar, sabe, no cotidiano. Eu entendi que a vida real não é um feed. Cada um tem a sua jornada. Eu aprendi que eu tenho os meus próprios passos, aceitei mais a minha rotina, sem a pressão de estar no mesmo nível, sabe, de todo mundo. O foco também interno me ajudou bastante, porque a atenção se voltou para minha vida, os meus objetivos, a minha felicidade, não da validação externa das pessoas. Porque tudo que eu fazia, que eu postava, eu queria ser validada de alguma forma, sabe? Eu lembro que no meu aniversário eu ganhei um sapato da minha mãe. Eu queria muito postar. E eu fiquei me questionando um dia sobre isso. Eu falei, por que você quer postar? E era uma sandália de marca, eu pensei. Na minha cabeça, eu sabia que eu queria postar para as pessoas verem que eu estou com uma sandália de marca. E no fundo, eu não ia nem dizer que alguém me deu, algo assim. Eu só queria que as pessoas vissem que tinha chegado na minha casa um sapato de marca. As pessoas ganham coisas e falam, ai, mas um recebido. Ou compram coisas e falam, passa aí, Natalina, mais uma vez, tudo. No Natal, no ano passado, aconteceu muito isso, né? De as pessoas ficarem falando, passa aí, Natalina, qualquer dia. A Natalina passou aqui, passa novamente ano que vem. Pode ser que a você não esteja afetando tanto, mas na minha vida, isso tinha uma certa influência. E aí, quando eu não ganhava nada, eu via os stories de alguém ganhando e ficava, poxa, ali, ó, comprou mais uma coisa. Por que eu não posso comprar? E, na verdade, as minhas prioridades eram outras. Então, até isso eu perdi o meu foco. Não percam, vai ter uma parte 2 desse vídeo, porque eu preciso que vocês me digam se vocês querem que eu dê dicas de como aplicar na vida de vocês o que eu apliquei na minha para ter uma vida de maior qualidade. Com mais tempo, paz e até mais dinheiro. Comenta aqui embaixo. Vanessa, me conta como aplicar isso, que aí eu vou saber que você assistiu até o final, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Pra quem tá sentindo essa vontade de fazer, vai matutando aí, que a parte 2 desse vídeo vai vir, se vocês quiserem, tá bom? Um abraço a todos e até mais.